Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. São 21 horas 2 minutos. Estamos ao vivo com o nosso programa ABP TV, falando hoje sobre transtorno de estresse pós-traumático. Quem estará conosco, direto de São Paulo, doutora Andréia Feijó, e direto do Rio de Janeiro, doutor William Berger. Você vai assistir um pequeno vídeo sobre esse tema de hoje. Segundo estudos, cerca de 80% da população já passou por algum tipo de evento traumático ao longo da vida. Entretanto, apenas uma pequena parcela das pessoas expostas a este tipo de eventos responde de maneira favorável e desenvolve sintomas significativos. O transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, é a consequência psiquiátrica mais emblemática da exposição de um trauma. A prevalência de TEPT na população geral pode atingir cerca de 5% dos homens e 10% das mulheres, o que caracteriza o transtorno como um dos mais frequentes. E você também pode participar desse nosso programa, o Diego vai lhe mostrar como. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. É isso aí, participe, fortaleça cada vez mais esse tremendo órgão de comunicação e de educação continuada, né? E aproveite também que nós estamos começando o programa agora, são 21 horas 3 minutos, horário de Brasília, e faça o seguinte, compartilhe essa live, compartilhe essa transmissão. Vou dar meu primeiro boa noite à doutora Andréia Feijó, direto de São Paulo. Boa noite, doutora. Boa noite, bom dia. Em nome de toda a equipe da ABP, agradeço a sua participação voluntária agora às 9 horas e 4 minutos. E vou lhe perguntar quais são os principais sintomas para diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático. Então, o estresse pós-traumático é um quadro que necessariamente se desenvolve depois de um evento grave que ameace a vida da pessoa. A pessoa precisa se sentir com um risco à integridade dela ou à integridade de alguma pessoa muito próxima, um familiar, alguém que seja de grande significância afetiva para essa pessoa, e essa pessoa desenvolve um quadro de estresse, que é uma reação após esse evento traumático, que deve se manter a partir de um mês do evento para a gente dizer que é um diagnóstico. A maior parte das pessoas tem algum tipo de reação ao estresse agudo, né, onde ela pode ficar sem dormir, ter pesadelos a respeito do que aconteceu, voltar àquela situação traumática, ficar hiperativada, que a gente diz, com reações como se fossem reações de pânico em quaisquer situações que lembrem aquele evento que aconteceu. Mas isso, em geral, depois de um tempo, vai diminuindo e pode ter uma resolução espontânea. Uma parcela, entretanto, das pessoas que sofrem esses eventos vai desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Então, esses sintomas que eu disse para você, que são esses sintomas de revivescência da situação traumática, de pesadelos, insônia, uma reação aumentada de medo com relação às situações, evitação de situações que lembrem o evento traumático, são os sintomas que são predominantes nesse quadro chamado estresse pós-traumático. Obrigado, doutora. Doutor William, boa noite. Boa noite, William. Em nome de toda a equipe da ABP, agradeço a sua participação voluntária nesta noite. E vou pedir para o senhor responder a Andréa Romani. Ela pergunta se existe relação entre o TEPT e a síndrome do pânico. O TEPT, ele tem alta taxa de comorbidade com vários transtornos mentais, inclusive a síndrome do pânico. É raro a gente achar um paciente que tenha só TEPT. A taxa de comorbidade chega até 80% para vários transtornos mentais. O pânico é um dos principais diagnósticos associados ao TEPT,
junto com depressão maior, abuso de substâncias. Inclusive, até pouco tempo, o TEPT era considerado um transtorno de ansiedade, assim como o transtorno do pânico. Agora não, foi criada uma classificação específica para ele, onde ele entra como um transtorno mental secundário a um evento traumático, que é o caso dele. Mas sim, as taxas de comorbidade com pânico são muito altas. Muito obrigado, doutor. Doutora Andréia, e o que difere de um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo? Como o Dr. William acabou de comentar, hoje em dia o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, não entra mais na categoria dos transtornos de ansiedade. Ele tem um critério separado, chamado trauma e doenças relacionadas ao estresse. Ele entra num critério único, porque apesar do paciente ter vários sintomas de ansiedade, ele tem que ter tido um evento traumático desencadeante, diferente dos outros quadros. O transtorno de ansiedade generalizada, o indivíduo tem uma expectativa com relação ao futuro, ele como se diz, uma pessoa mais agitada, inquieta, que fica com uma expectativa de que algo negativo vai acontecer, de que ele não controla as situações ambientais, e isso gera um grande desconforto. Mas isso, em geral, é algo que se desenvolve ao longo da vida. As crianças, muitas vezes, já são vistas como crianças muito ansiosas, e essas crianças vão desenvolver na vida adulta um transtorno de ansiedade generalizada. O principal critério diferenciador é essa ruptura que faz com que o TEPT seja algo que aconteça especialmente depois de uma situação específica de trauma. Muito obrigado, doutora Andréia. Doutor William, vamos responder aqui a Ana Lúcia. Ela fez a pergunta através do Facebook. Ela pergunta se o sono em excesso pode ser um sintoma do TEPT. Olha, a apresentação é muito variável, mas assim, hipersonia não costuma ser, não é um sintoma de TEPT, pelo contrário, a insônia é muito característico do TEPT. Pode ser que o que ela esteja vendo, se for o caso de um paciente, alguma coisa assim, o que ela pode estar vendo, de repente, é uma depressão atípica que cursa com hipersonia, às vezes hiperfagia, ganho de peso, e que pode também vir após uma pessoa passar por um evento traumático. Assim. O que eu quero deixar claro é assim, você passar por um evento traumático, por pior que ele seja, não quer dizer que a pessoa vai desenvolver o TEPT. Ela pode, a maioria das pessoas evolui bem, mas ela pode desenvolver qualquer transtorno mental. Então, assim, a sonolência excessiva não é característica do TEPT. Pode ser que seja uma depressão atípica. É mais característico do TEPT a insônia. Vamos responder aqui a Ederson Pinto. Ele pergunta qual a abordagem mais indicada para o tratamento do TEPT? Para mim ou para a Andréia? É para a doutora Andréia. Desculpa. Valdir, o tratamento do TEPT inclui tanto uma abordagem farmacológica com medicações, quanto uma abordagem psicoterápica. As medicações principais para o tratamento do TEPT são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, a primeira escolha. Existem outras drogas que podem ser associadas, antipsicóticos ou estabilizadores do humor, dependendo da evolução do quadro. E a psicoterapia, ela tem como padrão ouro a terapia de exposição. Porém, uma grande parte dos pacientes não suporta fazer exposição para o tratamento do TEPT. Aqueles que respondem e suportam o tratamento melhoram muito, mas uma parcela dos pacientes precisa de outras abordagens psicoterápicas. Então, novas abordagens como terapia interpessoal, terapias de base psicodinâmica, vêm sendo estudadas e já tem trabalhos mostrando que pode ter uma boa resposta com essas outras opções de psicoterapia. Mas o tratamento envolve tanto farmacologia quanto psicoterapia para superar essa situação traumática em que o indivíduo passou. Doutor William, vamos responder aqui a Rejane Barros. Gostaria de saber se o paciente que teve um TEPT na infância pode desencadear um transtorno de pânico na vida adulta. Pode, sem dúvida.
tanto os transtornos de ansiedade como os transtornos do humor são fatores de risco para o desenvolvimento do TEPT, como o contrário também é verdade. A presença de TEPT na infância é fator de risco para o desenvolvimento de outras patologias mentais, inclusive transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, depressão. Então, sem dúvida, um indivíduo que teve TEPT na infância, e mesmo que ele tenha sido curado, ou os sintomas tenham desaparecido, isso, sem dúvida, é um fator de risco para que no futuro ele venha a ter um outro transtorno mental. Muito obrigado, doutor. Doutor André, vamos responder aqui a João Jorge, de Passetejo. O TEPT pode incapacitar para o trabalho de forma permanente? Sim. Uma parte dos indivíduos que passam por situações traumáticas e desenvolvem TEPT não conseguem retomar a função, principalmente se o evento traumático for relacionado àquela função que o indivíduo desenvolve. Então, por exemplo, um policial que sofreu uma ameaça ou realmente sofreu um trauma, um tiro, uma situação grave de risco de vida, muitas vezes ele não consegue retomar essa função de policial novamente. Então, bancários, muitas vezes, que sofrem assaltos e são ameaçados durante o episódio do assalto, também não conseguem voltar a trabalhar no banco. Então, o indivíduo passa a evitar aquele ambiente, mas todas as vezes que ele tenta voltar ao ambiente, ele volta a ter uma reagudização dos sintomas. Então, são indivíduos que necessariamente precisam ser realocados de função. Ok, são 21h14, horário de Brasília. Nós vamos aproveitar essa boa audiência para dizer que daqui a alguns meses acontece mais uma edição do CBP. E a BP tem uma dica muito legal para vocês. Participe dos cursos do 35º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, CBP. São 14 opções de atuação científica em psiquiatria durante as manhãs do Congresso, entre os dias 25 e 28 de outubro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Os cursos são uma excelente oportunidade para o profissional em psiquiatria e abordam temáticas específicas de forma didática, concedendo 2 pontos para a prova de títulos cada. Acesse o site www.cbpabp.org.br e faça já sua inscrição nos cursos do 35º Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Muito interessante. Vamos lá, doutor William. Vamos responder aqui a Marcela Brito. Ela pergunta como lidar com uma pessoa que tenha passado por um TEPT. Quais os mecanismos para amenizar os sintomas? Olha, a primeira coisa é o que a doutora Andréa falou, assim, a maioria dos casos de uma pessoa que passou por um evento traumático grave, ela tende a melhorar dentro de um mês. Então, não necessariamente a pessoa, mesmo que tenha sintomas nesse primeiro mês, ela venha desenvolver o transtorno. Nesse primeiro momento, ao invés de fazer uma abordagem farmacológica, nesse primeiro momento, eu acho que se a pessoa sente necessidade, uma abordagem psicoterápica, como já foi falado, seria mais indicado. Uma vez feito o diagnóstico do TEPT, ou seja, ela manteve os sintomas por mais de um mês após o evento traumático, aí ela vai precisar de algumas intervenções, né? Tanto farmacológica como psicoterápica, preferencialmente os dois, ou, dependendo do caso, uma ou outra, né? Dependendo de como o paciente tem suas preferências naquilo que ele acredita. Agora, um dos principais fatores de proteção, que são intervenções não médicas, né, ou não psicológicas, né, um dos principais fatores de proteção e que ajuda a aumentar a resiliência, ou seja, a capacidade da pessoa resistir àquele estressor, é o suporte social. Então, quanto maior for o suporte social no indivíduo, quanto mais a gente puder estimular isso, claro que respeitando os limites individuais de cada um, mas se a gente puder minimizar o isolamento social, que é um sintoma da doença e por isso mesmo tem que ser combatido, isso é de fundamental ajuda para o prognóstico do paciente. Doutor William. Doutora Andréa, vamos responder aqui ao Luiz Carlos dos Santos. Ele pergunta, portadores do TEPT pós-parto devem seguir psicoterapia sem a terapia medicamentosa?
Então, essa situação, né, após o parto, vai depender da gravidade dos sintomas, né? Muitas mulheres que, após o parto, desejam amamentar, não aceitam tomar medicação. Algumas medicações são razoavelmente seguras para serem usadas nessa fase de amamentação. Se for possível, fazer o tratamento apenas com a psicoterapia e a paciente tiver uma boa resposta, a gente pode sim escolher essa conduta exclusivamente psicoterápica. Mas, se o caso for muito grave, provavelmente vai ser necessário medicar e assim vai ser tomado o cuidado devido para que não haja qualquer prejuízo para o bebê. Muito obrigado, doutora. Doutor William, responda, por favor, ao André Botelho. Ele pergunta quais seriam os fatores protetores ou preventivos para que uma pessoa, mesmo passando por um evento traumático, não desenvolva o TEPT. Existem algumas coisas que ajudam a aumentar isso que a gente falou sobre o que pode ser feito para aumentar a resiliência do indivíduo, e aí é exatamente isso. Fatores de proteção para, no caso de um indivíduo que passou por um evento traumatizante, não venha desenvolver o transtorno. Então, primeiro é o que eu falei, talvez seja o mais importante, o suporte social, tá? Atividade física é uma coisa que ajuda, a religiosidade do indivíduo ajuda, a espiritualidade, melhor dizendo, que ele tem, são todos fatores que ajudam na proteção e na maneira como ele encara aquela situação traumática. Existe uma coisa que é estudada na literatura e já está bem sedimentada, que seria o crescimento pós-traumático. Algumas pessoas que passam por uma situação traumatizante, né, que seria traumatizante, na verdade nem desenvolvem o TEPT, ela desenvolvem o quadro oposto, que seria o crescimento pós-traumático, que ela tem uma melhoria da qualidade de vida, ela passa a dedicar mais tempo à família, mais tempo ao lazer. Então, assim, estudam-se os mecanismos individuais que poderiam interferir para que a pessoa passe para esse lado positivo do pós-trauma, ao invés do lado patológico e nocivo. Ainda se conhece muito pouco sobre isso, mas eu diria que, atualmente, o principal é suporte social. E espiritualidade e atividade física são outros fatores que ajudam. Ok, obrigado, doutor. Doutora, vamos responder aqui a Cíntia Leite. Ela pergunta se é frequente o desenvolvimento do transtorno do estresse pós-traumático em vítimas de enchentes e fortes chuvas. Quais os sinais e sintomas que podem aparecer após um evento traumático como esse? Então, pode acontecer sim, porque isso é considerado talvez uma catástrofe natural, não é? Então, um indivíduo pode ser levado por uma enxurrada e ter a vida ameaçada, e numa situação dessa ele pode desenvolver sim um estresse pós-traumático. Os sintomas são os mesmos, o indivíduo lembra daquela situação onde ele passou um risco de morrer repetidas vezes, ele começa a ter pesadelos, e os pesadelos são com esse conteúdo, às vezes de morte, ou às vezes realmente com as cenas que aconteceram e que ele ficou com aquilo na memória repetitivamente. Ele tem medo de sair de casa, por exemplo, quando começa a chover, achando que pode acontecer novamente. Então, os sintomas são os mesmos, o que difere é o evento. Um evento que possa ameaçar a vida de uma pessoa pode ser sempre um evento desencadeante de TEPT, como um desses eventos. O que a gente sabe na literatura é que, para esses indivíduos que desenvolvem TEPT após catástrofes naturais, a evolução do quadro é melhor do que para aqueles indivíduos que sofrem uma violência intencional. Intencional, a gente diz, quando existe outra pessoa querendo causar um prejuízo, não uma catástrofe natural. Então, a catástrofe natural, em geral, tem um prognóstico melhor, o TEPT, do que naqueles indivíduos que sofrem violência intencional. Ok. Nós vamos agora, são 21 horas e 21 minutos, horário de Brasília. Nós vamos acompanhar o que foi destaque na Semana ABP. Olá, está no ar o Semana
Na quinta-feira, 8 de junho, a ABP participou de audiência pública na Câmara Federal. O evento debateu o projeto de lei número 1938 de 2015, que institui a Semana Nacional de Luta e Conscientização sobre a Depressão, de autoria do deputado federal Paulo Folleto, do Espírito Santo. O psiquiatra Antônio Geraldo da Silva esteve presente na audiência, representando a associação, bem como a senhora Rosane Lorena Granzotto, representando o Conselho Federal de Psicologia, e o psiquiatra Quirino Cordeiro Júnior, coordenador de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde. O final de semana foi de muito trabalho para a ABP e suas federadas. A atualização científica em psiquiatria foi levada a diversos estados brasileiros, com eventos sendo realizados em vários lugares. Nos dias 9 e 10, sexta e sábado, a 12ª Jornada Norte ABP de Psiquiatria foi realizada na cidade de Belém do Pará com o tema Psiquiatria e sua interface com outras especialidades. A jornada foi organizada pela Associação Paraense de Psiquiatria, a APP, e pela Fundação Pública Estatal Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Na cidade de Petrolina, a Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, a SPP, e a Associação Psiquiátrica da Bahia, a APB, promoveram juntas o 3º simpósio Os Desafios da Assistência Psiquiátrica no Agreste e Sertão. O evento também aconteceu nos dias 9 e 10 e teve como objetivo debater os aspectos relacionados à assistência em saúde mental na região. Na mesma data, em Florianópolis, Santa Catarina, foi realizada a 2ª Jornada de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Associação Catarinense de Psiquiatria, a ACP. Centenas de pessoas estiveram presentes debatendo assuntos relacionados a esta área de atuação da psiquiatria pelo 2º ano consecutivo, com o tema Psicopatologia na Infância e Adolescência, Presente e Futuro. O Núcleo de Psiquiatria do Estado do Ceará, o NUPEC, também escolheu os dias 9 e 10 deste mês para realizar a sua 14ª jornada. Fortaleza foi o ponto de encontro de psiquiatras de todo o estado para discutir o tema Psiquiatria na Contemporaneidade. No sábado, dia 10, a capital federal sediou o curso de Media Training para a Associação Psiquiátrica de Brasília, a APBR, uma capacitação voltada para a abordagem do suicídio e ações da campanha Setembro Amarelo direcionadas à população e à imprensa. Também no sábado, Porto Alegre recebeu a sua 2ª sessão do projeto Cine Psiquiatria ABP-APAL, com realização do Centro de Estudos Ciro Martins em parceria com o GNC Cinemas e o Shopping Praia de Belas. Na ocasião, foi exibido o filme L, seguido de debate com os psiquiatras Cláudio Martins, Teodoro Tomás e Valmor Pitinini, coordenado pelo Dr. Euclides Gomes. É a atualização científica da ABP e suas federadas em todos os cantos do país. Esse foi mais um Semana ABP. Até a próxima. E na próxima quinta-feira, dia 15, começa o 19º Congresso Mineiro de Psiquiatria em Belo Horizonte com o tema A Psiquiatria no Ciclo da Vida. Saiba mais sobre este evento no site www.psiquiatria2017.com.br. E no sábado, dia 17, acontece a primeira sessão do Cine Psiquiatria ABP-APAL, em Belo Horizonte, dentro da programação do Congresso Mineiro de Psiquiatria, com a exibição do debate da série Os 13 Porquês, das Netflix. Não perca! É isso aí, voltamos com o nosso programa, chamando agora a doutora Andréa Feijó para responder a Cíntia Leite. Cíntia Leite é a nossa parceira, jornalista de Recife, parceira da ABP. Ela pergunta, doutora Andréa, é frequente o desenvolvimento do transtorno do estresse pós-traumático em vítimas de enchentes e fortes chuvas, né? Quais sinais e sintomas que podem aparecer a um evento traumático como esse? Então, a pessoa pode ter desenvolver um estresse pós-traumático depois de passar por uma situação dessa, se essa situação for ameaçadora à vida dela. Então, vamos dizer que teve um desmoronamento próximo à casa dela, ou que algum familiar sofreu por conta de um desmoronamento, ou foi levado por uma enxurrada, e isso pode acarretar nessa pessoa um estresse pós-traumático.
ela vai lembrar dessa cena, ela vai ter dificuldade para dormir, ela vai ter pesadelos recorrentes, ela vai ter medo de chuva, medo de relembrar situações que voltem a esse pensamento de risco de vida relacionado a isso. Então, sim, a pessoa pode desenvolver um estresse pós-traumático desde que tenha sofrido uma ameaça importante relativa ao episódio. Ok, Dr. William, vamos responder aqui ao João Jorge. Ele pergunta: os transtornos mentais e comportamentais ocupam atualmente a segunda maior causa de afastamento do trabalho após as doenças ortoarticulares do grupo Ler-Dort. Este novo tipo de adoecimento, destacando-se a depressão e o TEPT, deve-se a quais fatores? Bom, como a maioria das doenças psiquiátricas, se não todas, né, a gente diz que elas têm uma origem multifatorial. O que isso quer dizer? Alguns indivíduos, se eles têm uma suscetibilidade genética ou biológica para desenvolver determinados transtornos, mas só isso não basta. Você precisa de questões ambientais para que façam essas doenças se desenvolverem. Para o TEPT isso fica muito claro. Se você não tiver um evento traumático de uma magnitude grande, como a doutora Andréia descreveu, você não tem como fazer o diagnóstico do transtorno. Então, é uma interação genética, biológica e ambiental. Para falar um pouco dos mecanismos do TEPT, ao que ele se deve, ele tem a ver, o TEPT principalmente, né, ele tem a ver com características instintivas nossas, do instinto de preservação da espécie. Então, eu acredito fortemente que o TEPT é, na verdade, uma patologia da memória. Então, um animal que passa por um evento qualquer que seja perigoso para ele, é importante que aquela memória de risco fique bem sedimentada na mente do animal. O mesmo acontece com a gente, só que o TEPT ele vai para um lado que é patológico. Aquela memória, a gente diz que ela fica hiperconsolidada. Então, não só afasta o indivíduo da situação que é dita perigosa, mas como generaliza essa sensação de perigo e acaba sendo nocivo para o indivíduo. Então, existem vários mecanismos biológicos e do funcionamento cerebral que alteram que estão adulterados no transtorno de estresse pós-traumático. A depressão não é muito diferente. Você também tem fatores ambientais que levam à depressão, mas não é necessariamente um estressor da magnitude do transtorno de estresse pós-traumático, mas você tem uma série de alterações da utilização da serotonina pelo cérebro, da dopamina, da estimulação de áreas do prazer. Então, assim, tentando ser sucinto na resposta à pergunta dele, você tem fatores ambientais e você tem fatores biológicos complexos que a gente ainda está tentando entender que levariam a essa ou aquele transtorno mental. Obrigado, doutor. Doutora Andréa, vamos responder aqui a Priscila Queiroz. Ela pergunta se os indivíduos com o transtorno são mais suscetíveis ao TEPT. Como diferir um caso de depressão severa de TEPT? Então, como o Dr. William frisou no início, existe um grande, vamos dizer assim, uma grande associação nesses quadros. Eles são comórbidos, eles podem acontecer simultaneamente. O indivíduo pode ter transtorno de estresse pós-traumático e sintomas depressivos graves. Hoje, na última classificação do DSM-5, dentro dos critérios diagnósticos desse trauma e transtornos relacionados ao estresse, que é um capítulo, já se inclui dentro do diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático sintomas negativos de humor. Então, esses sintomas que antes a gente acreditava serem apenas da depressão, já estão incluídos dentro hoje do diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. O indivíduo tem uma falta de perspectiva com relação ao futuro, ele se queixa de que ele não vai mais voltar a ser a mesma pessoa, que a vida dele foi transformada para pior e que ele não tem nenhuma perspectiva. E isso é uma característica bastante depressiva dentro do quadro de TEPT. Alguns pacientes, além desses sintomas que são próprios do TEPT, têm sintomas mais melancólicos do humor,
que são os sintomas mais típicos da depressão, que são uma indisposição física, uma incapacidade de sentir prazer nas coisas, uma apatia muito grande com relação às coisas que acontecem em volta, situações que a pessoa não tem mais prazer. Então, tanto esses diagnósticos podem estar comórbidos, como eles podem ser apenas do quadro do TEPT, um conjunto de sintomas negativos do humor. O tratamento, no fim, usa antidepressivos para ambos os quadros, então a gente vai acabar abordando esses sintomas de qualquer maneira. Mas sim, existe essa comorbidade e existe um monte de características negativas dentro do próprio transtorno de estresse pós-traumático. Obrigado, doutora. E agora você vai conferir o recado que a ABP tem para você. Põe no ar. Em sua 4ª edição, a Jornada de Emergências Psiquiátricas da ABP é um sucesso de participação e já confirmou sua importância na agenda dos profissionais de saúde mental de todo o país. Será realizado nos dias 21 e 22 de julho, na cidade de São Paulo. A jornada traz temas como emergências psiquiátricas no Brasil, comportamento suicida, conduta nas intoxicações, manejo da agitação psicomotora e muito mais. Devido à grande procura, o local do evento foi alterado para o Centro de Convenções Frei Caneca. Aproveite e faça já sua inscrição. Últimas vagas disponíveis. Inscreva-se pelo site www.abp.org.br. Dr. William, qual o tipo de psicoterapia mais indicada para tratamento de indivíduos com TEPT? O tratamento do TEPT é a terapia cognitivo-comportamental. Existem outros tipos de terapia que também são eficazes, mas pelo menos a mais estudada até o momento é a psicoterapia cognitivo-comportamental, onde você vai fazer a exposição progressiva do indivíduo às situações que ele considera inseguras, dentro de um ambiente que você vai mostrar segurança, você vai acalmando o paciente, e essa exposição é progressiva. Ele vai levar o paciente leva vários exercícios para fazer em casa, ele tem que, na terapia cognitivo-comportamental, é necessário que ele descreva, que ele fale sobre o evento traumatizante que ele passou, porque isso tudo vai diminuindo a reatividade do indivíduo a esse tipo de coisa. E você vai fazendo a exposição progressiva do indivíduo. Lá nós temos um ambulatório na UFRJ, onde é feita um programa, né, um protocolo de terapia cognitiva um pouco alterado, onde o indivíduo ele vai lá no Instituto de Psiquiatria 3 vezes na semana, ele tem os coterapeutas, por exemplo, se ele foi assaltado num ônibus, então os coterapeutas andam de ônibus com ele, a princípio não na região onde aconteceu o assalto, e a exposição vai sendo cada vez mais progressiva dentro de um ambiente de segurança. Então, a princípio, a terapia de escolha seria a terapia cognitivo-comportamental. Existem vários outros tipos, como a terapia interpessoal, enfim, existem vários tipos, mas a maioria delas acaba utilizando bases comportamentais. Ok. Doutora Andréia, vamos responder aqui a Priscila Queiroz. Ela pergunta se o TEPT pode ser um fator desencadeador de borderline. Não sei se desencadeador, né? Transtorno borderline de personalidade é algo que acontece durante o desenvolvimento da pessoa. Então, isso, em geral, tem a ver com vinculações precoces desse indivíduo nas relações que ele desenvolveu desde bebê e durante toda a infância. O que a gente sabe, entretanto, é que pacientes com transtorno borderline de personalidade desenvolvem TEPT com grande frequência. Por quê? Porque faz parte de algo desta personalidade se expor a situações de risco. Então, esses indivíduos ficam mais vulneráveis, porque eles já têm uma dificuldade prévia, eles se expõem a situações de risco, muitas vezes significativas, porque eles têm uma dificuldade de perceber situações ameaçadoras ambientais, então eles acabam se expondo em situações de risco com mais frequência e desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático. Então, é uma comorbidade frequente, mas não é que o TEPT vá fazer desenvolver transtorno
de personalidade borderline. Dr. William, e como a família pode identificar e auxiliar o indivíduo com TEPT na busca por aconselhamento profissional? Olha, eu acho essa pergunta ótima, vou dizer assim, faz parte do transtorno do estresse pós-traumático o indivíduo não querer falar sobre o que aconteceu. Então, a maior parte dos casos, o indivíduo espontaneamente não vai procurar ajuda, por mais que ele esteja sofrendo em casa, porque ele sabe que no momento que ele vai num psicólogo, que ele vai num terapeuta, que ele vai no psiquiatra, ele vai ser necessariamente, ele vai ter que falar sobre o evento traumático. Então, muitas vezes, esses pacientes não procuram tratamento por conta própria. Então, sempre que a família notar que após o indivíduo passar por uma situação desse tipo, houve uma quebra do funcionamento dele, ou seja, houve uma quebra do estilo de vida, uma quebra do funcionamento, da produtividade desse indivíduo, eu acho que vale a pena consultar um especialista no assunto. Por exemplo, nós temos muitos casos de pessoas que foram assaltadas num banco, de gerentes de banco, que foram obrigados a entregar dinheiro, muitas vezes são agredidos. Diante de um evento dessa magnitude, o indivíduo não consegue mais ir no banco. Ele fica em casa e mesmo tendo obrigações legais ou trabalhistas, ele não consegue mais tocar em assuntos relacionados a qualquer coisa que lembre ele do evento, ele não consegue conversar com os colegas do trabalho porque sabe que ele vai ser questionado sobre isso, ele começa a se isolar de amigos, de familiares, então alguma coisa estranha está acontecendo. O indivíduo passou por um evento traumatizante e houve uma mudança, uma quebra do estilo de vida, do funcionamento desse indivíduo. Aí sim os familiares devem procurar ajuda, preferencialmente convencer esse possível paciente em ir conversar com alguém, ir conversar com um especialista, podem acompanhá-lo na consulta quando for o caso, se ele não vai sozinho de maneira nenhuma, ou podem até, não é o ideal, mas pode ser feito, eles podem, eles mesmos, procurarem um profissional que vai tentar descrever o caso, que vai tentar orientar a melhor maneira possível de permitir que esse indivíduo se trate e que melhore de um quadro que está causando um extremo sofrimento para ele, mas que naquele momento sozinho ele não consegue procurar ajuda. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem no tratamento do transtorno do estresse pós-traumático. Muito obrigado, doutor. Antes de encerrar nosso programa, eu gostaria que você conferisse mais um recado que a ABP tem para você. Você já conhece o programa de educação continuada da ABP? São aulas quinzenais com temas inéditos apresentados por grandes nomes da psiquiatria nacional. Os conteúdos podem ser acessados 24 horas por dia pelo computador, tablet ou smartphone. Cada aula concede 0,5 ponto para a prova de título de especialista em psiquiatria. Não perca tempo e aproveite um mundo de conhecimento que está apenas a um clique de distância. Acesse o site do PEC ABP, www.pec-abp.org.br. É isso aí. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria agora das considerações finais, começando pela doutora Andréa Feijó. Suas considerações finais, doutora, sobre a participação de hoje no ABP TV. Aldir, acho que a mensagem importante para deixar aqui, né, é que o transtorno de estresse pós-traumático pode ser muito grave, que essas pessoas podem ter um real comprometimento da vida delas e que elas precisam procurar ajuda. E muitas vezes é difícil delas procurarem ajuda sozinhas, então é importante esse suporte social, que é familiares, amigos, pessoas próximas, que possam ajudar nesse início do tratamento. E que a maior parte dos indivíduos que busca tratamento e adere ao tratamento, melhora de fato e volta a ter uma vida funcional. Muito obrigado, doutora. Doutor William, suas considerações finais sobre a participação de hoje no programa ABP TV? Primeiro eu quero agradecer o convite, parabenizar a ABP por escolher um tema tão importante. A gente vive num país onde a violência é endêmica, eventos traumatizantes estão presentes na população o tempo todo, mais de 90%, entre 85% e 90% da população brasileira passa por um evento traumático ao longo da vida,
muitos desses ou alguns desses desenvolvem transtorno do estresse pós-traumático. Isso é completamente subdiagnosticado. Nós temos estudos até mostrando que mesmo em ambientes universitários, a taxa de diagnóstico desse transtorno, mesmo em psiquiatras que trabalham em ambiente acadêmico, é inferior a 3% do caso. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente começar a olhar melhor para esse transtorno grave, que acomete centenas de brasileiros, milhares de brasileiros, e como a Andréia falou, saber que existe tratamento, que o paciente não precisa ficar sofrendo em casa por causa disso, deixar muito claro que os sintomas que o indivíduo tem após passar por um evento desse não são frescura, não são besteira, muitas vezes não vão melhorar com o tempo se ele não procurar tratamento, e eu acho que o primeiro passo é realmente ele procurar uma ajuda e se livrar de um caso que pode ser extremamente incapacitante, como a gente conversou hoje aqui, e pode levar à perda da produtividade do trabalho do indivíduo, qualidade de vida. Então eu acho que a gente tem que ficar de olhos abertos para essa doença grave, incapacitante, mas que felizmente tem tratamento. Muito obrigado, doutor William. Em nome de toda a equipe da ABP, agradeço muito a participação da doutora Andréia Feijó, direto de São Paulo, também do doutor William Berger, direto do Rio de Janeiro. Agradeço muito a equipe de comunicação da ABP, que faz com que esse programa chegue até vocês todas as segundas-feiras, às 21 horas. Mas agradeço principalmente a você que mandou o seu recado, a sua contribuição, a sua dúvida, a sua pergunta. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 21 horas, ao vivo, direto do nosso estúdio ABP TV. Uma ótima semana a todos e todas. Tchau, tchau.